Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós vamos abordar um tema que está muito recorrente hoje em dia aí. Muitas pessoas têm sido pegas aí no bafômetro, né, sobre a lei seca. Nós vamos tratar dessa lei, que é a Lei 11.705 de 2008, que tem dado o que falar. Nós vamos conversar com o especialista em trânsito, advogado especialista em trânsito, doutor Ademar Padrão Neto. Tudo bem, doutor Ademar? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, vamos esclarecer aí bastante coisa, né? Muita gente tem tido problema aí na hora de soprar o bafômetro, se deve soprar, se não deve, se vai preso, se deve pagar multa, se não deve, se deve entrar com ação. Tudo isso a gente vai esclarecer a partir de agora para você. Doutor, o que acontece se uma pessoa for parada numa blitz da polícia e não quiser soprar o bafômetro porque ela bebeu? Tá. Bom, na atualidade, hoje, no dia de hoje, a pessoa que não quer se submeter ao exame, e aí não é só o etilômetro, o bafômetro, ele pode ser o exame de sangue, ele pode ser a própria avaliação da capacidade psicomotora, porque o policial pode fazer avaliação mediante entrevista. Então, se ele não quiser, ele vai ser enquadrado num artigo novo, que é o 165A do Código de Trânsito, que é, na verdade, o que tipifica esta conduta, a negativa. Então, quem diz, não vou me submeter a nenhum tipo de exame, automaticamente ele estará enquadrado no artigo 165A do Código de Trânsito, que diz que aquele que nega a se sujeitar e fazer os exames, ele é apenado igual seria aquele que é pego alcoolizado ou embriagado, ou seja, ele paga uma multa de quase R$3.000 e ele vai ter ali uma suspensão de 12 meses do direito de dirigir. Isso é o que acontece. Podemos comentar depois se isso é legal ou não, o que está acontecendo no mundo jurídico em relação a essa tipificação. Agora eu faço uma ressalva. Se o agente fiscalizador, no caso o policial, ele percebe que a pessoa realmente está embriagada, ele obrigatoriamente ele vai fazer a avaliação se a pessoa negar e vai fazer um encaminhamento caso realmente constatar a embriaguez. Então, mesmo que a pessoa negar, mas estiver na situação de embriagada, ele vai ser conduzido para um distrito, vai ser lavrado a ocorrência policial por crime de trânsito, infração do artigo 306 do Código de Trânsito, e ele vai responder, além do processo administrativo, da suspensão de 12 meses e mais de quase R$3.000 de multa, ele vai responder a um processo criminal, ainda que nesse caso que estamos falando, é uma fiscalização de rotina que não esteja envolvendo uma lesão corporal leve ou média ou grave e nenhum homicídio no trânsito. Se for com uma ocorrência, aí já muda de figura. Ô doutor, e dependendo da quantidade de álcool que está no corpo da pessoa lá, constatar no exame lá, a pessoa pode ir presa? Tem algum risco da pessoa ir presa? Sim. O que o Código de Trânsito diz no tipo penal, que quem está, no caso, no corpo, no caso do sangue, 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 por litro de ar, que aí no caso é medido pelo bafômetro, essa pessoa já está tipificada como infrator penal, porque ele está, na verdade, na categoria embriagado. Abaixo disso, ele, na verdade, também responde, só que administrativamente. Ele é considerado alcoolizado. Qual a diferença? A pessoa pergunta do alcoolizado e do embriagado. O alcoolizado é a pessoa que tem álcool no corpo, só que ele está sob a influência do álcool num teor menor. Então, ele ainda tem uma consciência plena de quem ele é, o que ele está fazendo, e ele está relativamente incapaz na questão da dirigibilidade. Já o embriagado, não, esse está totalmente comprometido. Então, a atividade psicomotora da pessoa está comprometida, ela está desorientada, ela simplesmente ainda não desacordou, mas ele está num estado de torpor que ele não consegue realmente ter a consciência do ato dele e muito menos conduzir qualquer tipo de veículo, né? Essa é a diferença. Por isso que até a medida de 6 decigramas, ou 0,3 no caso do bafômetro de litro por ar, nessa medida é administrativo, ele perde a carteira 12 meses, paga R$3.000 de multa. Acima disso, além dessa medida administrativa, ele vai responder criminalmente por crime de trânsito, porque ele realmente estava na condição de levar concretamente um perigo para uma ou mais pessoas, ou inclusive dano material também. E em algum caso, a polícia pode obrigar essa pessoa a fazer exame de sangue ou algo assim? Tipo? Não. A questão da produção de prova contra si, como está na Constituição, né, o princípio da inocência, obrigar, não. Mas numa situação de um acidente de trânsito, com vítima, a próprio condutor, talvez alcoolizado, embriagado, seja vítima, no momento do atendimento,
que aí ele vai acabar recebendo um atendimento de primeiros socorros, ele vai ter sim ali um teor de sangue retirado, porque muitas vezes ele não vai ter como fazer o teste do bafômetro, mas ele vai ter feito. E também o agente, no caso fiscalizador, se ele conseguir naquele momento constatar que a pessoa, ainda que está consciente do acidente, mas ela não está com o estado psicomotor ativo, porque ele detecta o odor etílico, a desorientação, ele pode fazer uma avaliação, né, que não é ainda a maneira correta, mas ele pode fazer a avaliação e enquadrar a pessoa realmente na embriaguez. Entendi. Doutor, num caso concreto, se eu empresto meu carro para um amigo meu e ele vai lá e dirige embriagado, eu não estou nem sabendo, e ele é pego no teste do bafômetro, algo acontece comigo que emprestei o carro? Tá. Bom, aí é uma questão da propriedade e a outra é a questão do comportamento do condutor, né? Então, na lei de trânsito, no artigo 256 em diante, existe a distinção daquele tipo de infração que cabe ao proprietário ou só ao condutor e a ambos. Tá. Nesse caso, hipoteticamente que a pessoa para quem você emprestou o carro estaria embriagado ou alcoolizado, ele vai responder pela conduta dele, ele vai ser criminalmente enquadrado se ele estiver embriagado e ele vai também ser administrativamente apenado com a pontuação e a suspensão da carteira se ele estiver alcoolizado. Agora, no caso o veículo sendo da sua propriedade, então o proprietário ele responde sim pelo pagamento dessa multa na questão administrativa, e se isso envolver um acidente com um dano material e um dano pessoal, o proprietário também vai poder ser responsabilizado na questão civil. E aí já é uma questão fora do Código de Trânsito, que é a responsabilidade civil do proprietário do veículo, e aí vai realmente caminhar. Na área criminal não, porque depende só da pessoa que praticou aquele ato, e ela só que responde por isso. Não estende ao proprietário do veículo a questão do ato criminal, só a responsabilidade civil e, no caso, administrativa, que é a multa que o proprietário vai pagar. Ok. E aquela pessoa que se sentir injustiçada, doutor, ela foi parada lá na Blitz, eventualmente ela bebeu, mas ela quer recorrer, porque na opinião dela ela não estava bêbada, enfim, bebeu pouco, e ela quer recorrer da penalidade. Quais os meios, a quem recorre, como é que faz? Tá. Bom, quem é pego numa fiscalização, então já existe o flagrante. Mesmo que a pessoa fale, não vou assinar o auto de infração, isso não muda nada, aliás pode até complicar, né? Então se ela foi pega e ela se submeteu ao exame e acusou, no caso, um alcoolizado, ou seja, que ele não está embriagado, a pessoa vai ser autuada, vai receber ali na hora o auto de infração, que gera a multa de quase R$3.000 e a pontuação. A carteira dela é recolhida de imediato e ela vai poder depois, até em 5 dias, retirar junto da autoridade que fez a apreensão naquele momento ou depois no órgão de trânsito de registro dessa carteira. Tá? Então, na questão administrativa, voltado a estar alcoolizado. Se ela for pega e fizer o teste e acusar embriagada, ela vai ser conduzida para um distrito para registrar a ocorrência do ato infracional dela, que é a embriaguez ao volante, não tendo envolvido ninguém, um terceiro, uma vítima, uma lesão, nem nada, vai ser arbitrado para ela uma fiança geralmente baixa, e ela paga essa fiança e responde o processo em liberdade. Aí eu só faço uma parte justamente para explicar por que na questão criminal, até no momento que não tem um acidente, a pessoa ela tem que pagar a fiança, ela tem que se sujeitar à fiança. É que antes, e eu acho que vai dar para a gente explicar melhor depois, mas antes da legislação, até 2016, o enquadramento desse tipo penal, ele funcionava dentro de uma certa ponderação em relação à pena que era aplicada. Então era aí a detenção de 6 meses a 3 anos, né? E dentro dessa faixa de penalidade, de apenação, quem não tem nenhum antecedente, ele na verdade ele não vai sofrer a restrição da liberdade, ele não vai ser preso. Tá? Quando acontece um acidente, envolve uma lesão ou uma morte, aí já muda de figura. Né? A lesão aí, hoje, é a reclusão de 2 a 5 anos e a morte, o homicídio culposo no volante, vai até 8 anos. Então, nesse momento que se justifica mais o pagamento da fiança. Porém, as autoridades têm adotado, sim, a fiança, ainda que na primeira situação, do alcoolizado. Ele não machucou ninguém, não envolveu um terceiro, mas como ele vai responder um processo, e muitas vezes o Estado naquele momento ainda não tem a certeza se a pessoa tem não um antecedente criminal que pode agravar, então ele acaba sendo sujeito ao pagamento de uma fiança, que na verdade não vai reverter para nenhuma vítima, porque não tem, que esse era o intuito da fiança, mas fica sim já uma antecipação do ato
que é reprovado, e esse dinheiro ele vai para um fundo que o Estado depois reaproveita também na área criminal. Tá. Pessoa, acontece ali ela separada ali na blitz, ela não sopra o bafômetro e ela está sujeita a perder a carteira. Mas quanto tempo mais ela pode dirigir até que ela perca? Ela perde imediatamente? Como é que faz? Porque alguém precisa ir buscar o carro naquele momento ali. Ali ela já perde a carteira, doutor? Como é que funciona isso? No momento do ato, vamos pensar no caso da pessoa que não se submeteu ao exame, Sim. não estava embriagado, porque se o policial detectar que está embriagado, ele vai fazer a avaliação e vai conduzir para o distrito, mesmo ela negando de fazer. Ele não vai obrigar a fazer o bafômetro e nem tirar o sangue, mas ele tem um poder, assim dizendo, de avaliar até para bem da segurança pública. E ele vai conduzir. Então, se ela negou, simplesmente ela está bem, ela falou, olha, eu bebi umas horas antes e não me sinto à vontade de fazer, porque pode acusar um índice errado, então eu não vou me submeter ao exame. E ela vai ser enquadrada no 165A, que é a recusa, e ela, de momento, tem a carteira recolhida, conforme eu disse, e já recebe o auto de infração. Ela, em 5 dias, retira junto do agente que aplicou essa penalidade, ou depois de 5 dias, ela vai no Ciretran ou no Detran do registro da carteira e vai estar lá a carteira, né? Nesse momento, ela tem aí 30 dias para fazer uma defesa administrativa, questionando o auto de infração. Ela vai ponderar o que ela entender. De repente ela fala, olha, eu não estava embriagado, eu entendo que o aparelho, fiquei sabendo, por exemplo, em determinada localidade, que os aparelhos aqui, eles têm aí um desvio e realmente todo mundo é pego, mesmo quem não bebeu. Ela vai se justificar, tá? É que assim, é muito estreito essa chance de defesa nesse sentido, né? O que acontece, Carla, que eu acho que é muito importante falar, é o seguinte: a pessoa não sabe, mas ela tem direito a fazer a contraprova. Então, se, por exemplo, eu sou parado, eu entendo que eu estou bem, mas acho que aquele equipamento não vai dar certo naquele momento, o que eu posso fazer? Vou negar, só que eu vou falar para o policial, ó, eu quero fazer uma contraprova, você me encaminha para fazer um exame de sangue e eu vou provar que eu não tenho nada. Porque, veja, a nova disposição da lei, que diz que a pessoa que recusa, ela já é automaticamente enquadrada como um infrator administrativo, parte de um pressuposto que, se ela recusa, ela estaria alcoolizada ou embriagada ou com substância no corpo. Só que esse pressuposto, ele é relativamente válido, ele não é absolutamente válido. Então, a pessoa pode negar, ela vai receber o auto de infração, mas ela já pede encaminhamento para fazer o exame, no caso de sangue, que depois ela vai usar como prova, que aí é o mais correto, de que ela não estava naquele momento com a capacidade alterada, não estava sob a influência do álcool. Entendeu? Entendi. Então, existem muitos casos que as pessoas realmente, com receio de dar um erro de leitura, mesmo ela não tendo bebido, ela é enquadrada. E só tem esse jeito de fazer, ela fazendo a contraprova, que, aliás, é uma falha da fiscalização de não ofertar a contraprova. Até por uma questão de estrutura na área da fiscalização, Sim. que não tem, né? Mas é direito das pessoas fazerem a contraprova. Passado o momento, ela vai ter que constituir um conjunto de provas para poder levar adiante o recurso dela e tentar fazer com que o auto de infração seja anulado. Entendi. Como eu disse no início do programa, doutor, a lei seca ela é de 2008, né? A lei 11.705. E aí o senhor estava me contando antes da gravação que em 2016 nós tivemos algumas alterações aí na lei, né? Depois das alterações, do ponto de vista jurídico, essa lei está bem elaborada? Esse é um ponto muito importante, Tarla, pelo seguinte, eu vou fazer um resumo, se você me permite. Sim. A questão do álcool da direção. Nós criamos um mito, não que não seja verdade, que o álcool e a droga misturado ao volante é realmente um absurdo social e causa um mal para a sociedade. Causa, isso é fato. Tá? Só que quando o Brasil entrou na sistemática do trânsito, e existe aí uma legislação internacional que mais de 170 países seguem, o Brasil também ratificou uma condição para o trânsito brasileiro. Qual seria? Que ninguém que não esteja em condição de dirigir veículo possa pegar o volante. E essa falta de condição pode ser a pessoa com sono, por conta de uma viagem longa, a pessoa que comeu demais numa churrascaria e sai dirigindo, de repente passa mal. Ou seja, se a pessoa ela não se comportar e não se policiar no sentido de dirigir em pleno estado de capacidade física, ela já está cometendo infração. Só que o Brasil não tratou disso. Nós começamos a mexer na legislação com o novo Código de Trânsito 98, que ali já previa a questão do álcool e a direção. Antes de 98, tá lá, é importante falar que não tinha previsão nenhuma de álcool e direção. A legislação de trânsito antiga ela não previa. Então, quem, por exemplo, se envolvia no acidente, se existia a vítima, ele era, na verdade, apenado por conta do resultado. Matou alguém ou machucou alguém. Depois de 98, começou a existir a legislação.
existiu uma primeira inserção em 2006, que foi depois até 2012, que causava aquele desconforto, porque a pessoa dizia, olha, não vou me submeter ao exame, e o policial, vendo que ele estava alterado, não conseguia fazer, porque ele se sentia na necessidade de enquadrar, mas não tinha instrumento jurídico definido. Existia, sempre existiu, mas não estava no Código de Trânsito. Depois surgiu em 2012 a situação de uma alteração que permitia, sim, ele fazer uma avaliação, mas ele não podia exigir que a pessoa se submetesse ao bafômetro ou apresentasse o sangue para poder colher. Não podia. Mas aí começou a ingressar as outras janelas de detecção do problema, que seria a avaliação, no caso por um médico, ou a própria avaliação do policial dentro de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que avalia olhos vermelhos, a fala descoordenada, a pessoa sem coordenação motora. Ele faz uma avaliação, né, para poder chegar. Então a mudança ela foi acontecendo ao longo dos anos. Desde 1998 nós estamos alterando a legislação. E só em 2017 que ela passou a ter efeito por conta do que eu disse, da pena ter sido aumentada quando acontece o mais grave, que não é o que a gente quer. Então, quando acontece a lesão corporal média, grave ou gravíssima, ou a morte, como mudou a pena, que antes ela era branda, era uma detenção de 6 meses a 3 anos, e passou a ser, aí, no caso, a reclusão, sistema fechado, de 2 a 5, depois de 5 a 8, no caso da morte. Então, agora a sociedade olha e enxerga assim, está tendo um resultado, mas a lei é a mesma. Tanto que hoje, se a pessoa só for pega na fiscalização, estiver alcoolizada ou embriagada, ela não vai ser presa, e ela vai responder pela detenção, que no caso vai ser substituído pela fiança, mas ela volta para casa, vai pagar R$3.000 de multa e ficar 1 ano sem a carteira. Só no momento da parte mais grave, que é realmente o acidente, o evento com a lesão de alguém ou a morte de alguém, que aí sim endurece e a pessoa realmente ela é recolhida para o sistema. Essa mudança da legislação, só respondendo então a tua pergunta, eu expliquei agora uma parte, ela ainda não está adequada. De novo, por quê? Porque ela centra muito na questão do alcoolizado, e o alcoolizado hoje, e o embriagado, ele responde por 4% do total de acidentes com vítima. O restante são pessoas que excedem velocidade, fazem ultrapassagem em local não permitido e levam no resultado final um acidente gravíssimo com morte. Então, quer dizer, não que não tenha que ser feito algo, conforme eu disse no início, mas tem que mudar a sistemática. Eu penso que deveria ser da seguinte forma, a pessoa não estando em condição, independente se ela está sob o uso de medicamento, ou remédio, ou bebida, ela tem que ser apenada, né, mas de uma forma proporcional, que hoje não está acontecendo. Tá? Às vezes a pessoa, e aí eu disse numa conversa nossa há pouco, o álcool, ele na verdade, parte de um costume. E não é só do Brasil, todos os países do mundo. Tem países que é muito pior que o Brasil, mas então está na refeição da pessoa, às vezes no fim de semana, às vezes todo dia, ou é um cálice de vinho. Tá? E a pessoa, ela na verdade já tem a resistência para aquilo, porque ela já tem o costume, e às vezes ela tem a condição dela fisiológica, que comporta ela tomar aquela quantidade. Então ela não vai apresentar uma alteração da capacidade psicomotora mas na direção. Precisa avaliar cada caso, né? Seria, né? Então o que a nossa lei hoje faz? Uma média. Então ela pega, na verdade, aquele que é muito resistente e aquele que é pouco resistente e pôs na média. E aí o que está acontecendo? Dá essa distorção. Porque muitas pessoas são apenadas e elas não estão, de modo algum, alteradas sob a influência do álcool ou com a condição psicomotora. Eu penso que deveria mudar no sentido do que eu disse. A pessoa que não está em condição, aplica-se uma penalidade, mas proporcional. Não houve e não tem antecedente, ela não levou a um acidente, então ela vai ser apenada de uma forma mais justa. Pode até ter a carteira suspensa e tudo mais. Agora, aquele que já realmente iniciou um ciclo, que ele vai necessariamente, mostra que é um vício e que ele vai evoluir, tem como sim tratar esse de uma forma diferente. É um pensamento meu. E a pessoa que tiver a habilitação aí retida ou suspensa, enfim, ela precisa fazer um outro processo aí de retirada dessa habilitação depois desse 1 ano que a lei prevê. A pessoa precisa tirar novamente a habilitação ou ela só resgata a habilitação dela? Como é que funciona isso? Se ela cumprir o período da suspensão, que é os 12 meses, ela vai estar sujeita a uma outra medida, que é, na verdade, o exame que eles chamam de reciclagem, que é para ela retornar na direção, mostrando que ela está consciente de algumas regras do trânsito. Então, basicamente, é só o exame da reciclagem, e aí ela volta, pega a carteira normal e continua. Se no período da suspensão ela for pega dirigindo e for, por exemplo, autuada por um estacionamento irregular,
o que vai acontecer? Ela vai ter a carteira cassada, porque no período da suspensão ela insistiu em dirigir. E se ela for pega pelo mesmo motivo, ou seja, alcoolizado ou embriagado, aí o período é dobrado e ela também recebe a cassação. Então, o que a pessoa deve fazer? Cumprir a penalidade, se ela percebe e tem a consciência que ela errou, esperar no final e depois ela faz só um exame de reciclagem, pega a carteira de novo e a vida prossegue. O senhor que trabalha aí diretamente com isso, né? Eu tive fazendo algumas pesquisas, né, antes do programa, e eu vi que em alguns países da Europa a legislação é ainda mais rígida, né? A pessoa, ela pode ser detida na hora e pode ficar 4 anos sem dirigir, né? A gente muitas vezes não está muito preparado para leis rígidas aqui no Brasil, né? Ou para se cumprir a legislação, né? Do ponto de vista aí do senhor que é advogado, experiente nesse assunto, a coisa tem melhorado, a gente tem cumprido mais as leis, muita gente tem procurado o senhor para falar sobre isso, como é que está? Bom, eu vou começar então da última colocação. Muitas pessoas me procuram, mas o que acontece? Eu tenho que fazer uma análise prévia do caso para ver se vai ter sucesso e se realmente aquele comportamento da pessoa foi uma eventualidade, que existe, isso acontece. Claro. Agora, na maioria não é eventualidade. A pessoa ela acabou sendo desidiosa, ela acabou deixando de atentar para aquela situação do risco que é para ela e para o outro e se submeteu. Então, nesses casos eu digo para a pessoa, cumpre a penalidade e passa daí para frente a não deixar que aconteça de novo. E alguns dá resultado que eu mesmo depois consigo fazer a medição e vejo que dá. Agora, são poucos os casos que são pegos que realmente se enquadram, vamos dizer assim, numa exceção, que embora não tenha exceção à regra, mas é numa exceção, porque a pessoa ela tem uma condição fisiológica melhor, ela não estava com a capacidade alterada, ela não estava sob influência do álcool, né? Mas é muito pequeno. Então, os casos que realmente eu consigo trabalhar com algum resultado são aqueles eventuais, né? Então a pessoa, mas o que é um caso eventual? Por exemplo, a pessoa ela fez o uso de bebida alcoólica um dia, um tanto antes, mas ela, por exemplo, deixou algo na roupa dela, no momento da fiscalização, ela foi induzida a ser autuada porque houve, por parte do policial, a percepção do odor etílico, entendeu? Então, quer dizer, aí ela nega a fazer. Então, nesse caso, é possível você fazer a defesa baseado de que o agente tem que fazer realmente uma prova que ela estaria, de alguma maneira, com um indício de um alcoolizado, um embriaguez ou uma substância. O policial tem que fazer a avaliação. Isso está na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, nesses casos, é mais assim, simples e é mais objetivo. Por quê? Porque tem um indício que realmente mostra que a pessoa não estaria. Agora, aquele que a pessoa faz o uso e realmente ou ela se submeteu e foi detectado o teor, ou ela negou, realmente aí fica difícil. Por quê? Porque o agente, no caso o fiscalizador, a presunção da veracidade dele vai mostrar e ela não vai ter uma prova robusta contra. Quando a pessoa está nessa situação primeira que eu falei que é eventual, ela deve pedir a contraprova. Se ela percebe, olha, não estou realmente alcoolizado, não tenho álcool no corpo, mas estou com receio por conta disso, daquilo, então negue fazer, mas peça a contraprova. É encaminhado para fazer um exame, com o resultado do exame vai fazer o recurso dizendo, olha, conforme eu neguei fazer, eu provo que eu não tinha nenhum tipo de alteração da minha capacidade ou sob influência de álcool ou substância, eu não quis fazer simplesmente porque eu tinha ali um receio e pronto, acabou. Ela consegue fazer a reversão, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor, a princípio pode ser até um pouco ingênua, né? Mas já aconteceu de eu comer algum bombom de licor, alguma coisa assim, e brincar com isso, né? Falar assim, se for, tem tanto licor aqui nesse bombom que se for parado no bafômetro você vai ser pego, hein? Isso pode acontecer, eventualmente? Bom, no caso do bombom, eu digo o seguinte, o teor de álcool, vamos pensar num recheio com um tipo de licor, por mais forte que seja, eu acho que o próprio açúcar que tiver no chocolate absorve. Então, na verdade, isso não acontece, né? O caldo de cana também, né, doutor? Sim, mas não acontece. A fermentação, né, que é uma questão que está sendo discutida, ela não tem esse poder de deixar nos alvéolos, no pulmão, o resquício, né, com aquele teor que o álcool deixa. Entendi. Então, o álcool ele é muito volátil. Já
as outras substâncias, elas não são, então são absolvidas, né? E é interessante isso sim, porque tem essa discussão dos enxaguantes bucais também e tudo mais, mas aí teria que ser mais ou menos assim, você acabou de enxaguar, escovar o dente e o agente já te fiscaliza. Exatamente. Praticamente no banheiro da tua casa. Isso é difícil acontecer, né? Isso é muito difícil acontecer. Medicação também, existe uma medicação, né? E aliás é interessante falar, só trazendo um pouco do lado da medicação. Muitas vezes a pessoa diz, não, mas olha, eu estava realmente ruim, mas eu estava medicado mediante tratamento. Bom, se você está com tratamento, você não está em condição de dirigir, dependendo desse tratamento. Então, a pessoa também responde, ainda que seja lícito o remédio, prescrito pelo médico, mas ela não poderia estar dirigindo, porque a capacidade dela está alterada. Por isso que eu disse no início que o Brasil ainda não encontrou o caminho correto para poder deixar isso claro. E aí confunde, a pessoa pensa que só vai estar errada se ela bebeu ou se usou droga ilícita. Não, se ela usar uma droga lícita receitada por médico, ela também está sujeita à mesma penalidade, inclusive os agravantes. Ela pode ser presa se ela envolver num acidente que causa lesão ou morte. Ela está com a capacidade alterada. Então o texto da lei está errado. Em 2012, quando tinha legislação antiga que a pessoa podia negar de fazer e o agente policial não conseguia de maneira alguma prender, ainda que era flagrante o estado de embriaguez, em 2012 o Superior Tribunal de Justiça, na decisão que deu, disse textualmente que a legislação nossa era muito ruim naquela época e causou o que vinha causando. Imediatamente o Congresso acordou, foi lá e fez a alteração que melhorou, mas só em 2016 em diante que a gente tem uma legislação realmente assim mais restrita por conta da penalidade aplicada, não por conta do texto, que é justo na medida que eu disse, o alcoolizado, o embriagado ou quem está com uma medicação, enfim, com uma outra situação, né? Deve mudar para melhorar. Ok, a gente está chegando aí já para a parte final do programa, doutor. Queria suas palavras para as pessoas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim. As palavras de um especialista em trânsito, como o senhor que atua aqui em Ribeirão Preto há muitos anos, conhecedor do que a gente está conversando aqui. Quais são as suas palavras para as pessoas em relação a isso? Bom, embora a gente está tratando aqui a questão pontual do álcool, da droga, né, e do alcoolizado, eu digo o seguinte, um veículo, ele é uma arma se for usado errado. Nós temos em casa várias armas, você tem uma faca na cozinha, você corta a carne, faz a alimentação, e isso não é um crime ter uma faca em casa. Ter um carro, por conta do potencial de perigo, faz com que o Estado exija da gente a carteira. Então o Estado, ele afere se a gente sabe dirigir aquele veículo e como que a gente se comporta. É uma questão comportamental. Então eu digo que as pessoas têm que começar a perceber, e a maioria percebe, viu, Terlai, que é uma quantidade muito pequena de condutores, mas o reflexo na sociedade é muito grande. Por quê? Porque o que a sociedade recebe daquele caso, no fim, quando envolve um acidente, uma morte, choca, né? E a gente vê pessoas que são do dia a dia, trabalham, não tem nenhum perfil criminoso típico do que a gente entende como crime, mas ela de repente, de uma hora para outra, se envolve e tira às vezes a vida de uma pessoa, de uma outra pessoa, da própria pessoa, de alguém da família que está junto. Então as famílias, as pessoas deveriam levar realmente mais a sério, porque nós banalizamos o tema trânsito no Brasil, e não é de hoje. Isso aqui já é lá de trás, tem uma questão social de fundo, que foi como o Brasil foi desenvolvido, a questão de o Brasil ter trocado uma rede de transporte ferroviário por rodoviário. Então tudo isso daí está dentro de um caldeirão e está fervendo hoje. Hoje, com o aumento de veículos, graças a um boom econômico, trouxe o quê? Um benefício de um lado, mas esse malefício porque também a legislação hoje, na questão de formação do condutor, ela é muito ruim, é muito fraca, ela não forma bem, principalmente na consciência. Então, nós temos aí um comportamento que ele é piorado porque a legislação também, na hora de formar, não forma bem. E, por conta dos degraus que acontecem na legislação, quando vai punir, pune demais e pega, às vezes, quem não merecia e pune de menos, inclusive aquele que tem mais poder aquisitivo para sair da punição do álcool e da droga, que isso acontece sim, infelizmente, na nossa legislação. Então a minha mensagem seria que as pessoas pensassem realmente na sua integridade, na integridade da outra pessoa. Um olhando pelo outro faz com que exista uma situação de normalidade, uma situação de paz no trânsito, né? O restante, aí sim, cabe a gente como cidadão cobrar do poder público,
né? Mas conhecendo também que a gente às vezes cobra numa prefeitura algo que não é da prefeitura, como nós estamos falando, a legislação que fala da embriaguez e do uso de droga, ela é federal. O município ele não tem atuação nenhuma nisso. Ele pode tentar fazer campanhas para melhorar, mas ele também não tem nem a fonte de renda para isso. Então é muito difícil. Eu acredito que nos próximos anos vai ter uma mudança radical na legislação de trânsito para fazer com que o município consiga atuar melhor na orientação e na educação, né? A gente pensa muito em educação olhando criança. Não, hoje a educação do trânsito, no meu modo de ver, teria que atingir mais quem já está habilitado há 10, 15, até mais tempo, para ele poder ajudar a formar uma consciência. Senão, a gente vai ter que ser radical, como em alguns países que você citou, para depois de um bom tempo, quando todo mundo perceber pela dor que a coisa realmente pega, aí passe a agir de uma forma melhor. Mas eu acredito que o Brasil vai conseguir achar o caminho sim, mas cabe a cada um de nós, nessa questão de comportamento, fazer a sua parte para preservar a própria integridade, a própria vida e a vida do terceiro. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, contribuiu bastante, tenho certeza aí, para todos que tinham dúvidas sobre esse assunto, e espero recebê-lo mais vezes para tratarmos de outros temas também. Muito obrigado, viu, doutor? Lá, e eu fico à disposição para o que for preciso. Se dirigir, não beba, né? Se dirigir, não beba, não se dirija. Beber, não dirija, né? Quer dizer, na verdade, não é uma via dupla, é uma via de sentido único, né? Ou Exatamente. Seja, percebeu que não está bem, não vai para a direção. Exatamente. E você, fique conosco na programação. Muito obrigado por sua companhia. Tchau, tchau.